É possível prever o futuro? Nós temos, de fato, livre-arbítrio para alterar o nosso destino? Bem, essas são grandes dúvidas que sempre surgem para atiçar a nossa curiosidade, nos fazendo pensar sobre a história humana e seu significado. Acho que todo mundo na Terra já pensou nisso um dia. Entrando e saindo, curiosos de plantão, arregalam os olhos à espera de coisas profetizadas há tantos e tantos anos por várias pessoas diferentes. Se a coisa é boa, ninguém comenta, mas parece que a maioria dessas profecias misteriosas são capazes de botar terror. A parte dos profetas bíblicos e de cada religião, no panorama mundial, tivemos duas grandes autoridades históricas quando o assunto foi adivinhação. Adivinha quem é? Baba Vanga e Nostradamus, que cada qual no seu tempo abriram verdadeiros portais para revelar o que ainda ninguém seria capaz de imaginar. Nesse vídeo mostraremos o que ambos previram para 2026, esse ano que só está engatinhando no calendário. E que bom estarmos juntos novamente. Espero que esteja tudo bem com você. A data é 17 de abril. Um pai de família qualquer passeia de mãos dadas com a sua filha pelas ruas de Washington, D.C., a capital dos Estados Unidos, quando, de repente, os prédios começam a balançar. E então, o que era para ser só mais um dia comum se transforma num cenário de filme de catástrofe. Sem que ninguém pudesse entender o que está acontecendo, o caos se instaura. Um barulho monstruoso, tudo desabando, e o chão se abre voraz para engolir tudo e todos que estão ao seu alcance. O clima, é claro, é de terror e desespero. O pai corre com a sua filha nos braços para escapar daquele pesadelo. Pessoas morrem por todo lado ao redor e isso aumenta a sensação de impotência diante do desespero coletivo. A esperança surge para ele ao avistar os caminhões que provavelmente vêm em missão de resgate. Mas antes que conseguissem se aproximar, um prédio desaba e, infelizmente, todos os esforços são em vão. Pai e sua filha são atingidos e também perdem a vida. O saldo fatídico desse terremoto é de 22 mil mortos. Um número elevadíssimo, mas o mais importante de tudo vem agora. Isso ainda vai acontecer. Não é um filme, não é uma série, é uma das visões que profetas Nostradamus e Baba Vanga tiveram para esse ano de 2026. Vangelia Pandeva Gusterova, mais conhecida como Baba Vanga, nasceu na grande cidade Strúmica, maior centro metropolitano do leste da Macedônia do Norte. É um país europeu a leste da Itália e ao norte da Grécia. Cega desde a infância, ela enxergava de um jeito muito especial. Aprendeu a ver por dentro, nas visões que surgiam em forma de acontecimentos futuros. Baba significa avó ou pessoa idosa em búlgaro e Vangelia vem do grego evangelho. Dá pra gente perceber, a semelhança sonora Vangelia com evangelho. Essa habilidade de clarividência logo ganhou fama na região do Pacto de Varsóvia, na Europa Oriental. Uma região historicamente marcada por grandes superstições e crenças sobrenaturais. E até hoje, muitos acreditam nas habilidades paranormais de Baba Vanga. Tudo começou em 1923, quando um acidente causou a perda de sua visão. Na ocasião, ela estava com 12 anos de idade e a região onde morava foi acometida por uma tempestade de vento. A ventania foi tão forte que ela foi arremessada para longe e quando foi encontrada, os seus olhos estavam cheios de poeira, pedras e areia. Apesar das inúmeras cirurgias, os danos foram irreparáveis. Os médicos não sabiam mais o que fazer para que ela voltasse a enxergar. Foi ali que o mundo se apagou para os seus olhos. Hoje, muitos se perguntam, será que ela foi predestinada a isso? Afinal, conforme conta a história de sua vida, foi a partir desse triste acontecimento que ela começou a ter visões proféticas. Quando ela começou a contar o que via nos seus pensamentos, depois de ficar cega, muitos consideraram invenção de criança, coisa de imaginação fértil. Mas quando essas histórias começaram realmente a acontecer diante de todo mundo, as pessoas se aglomeravam para ouvi-la. Foi devido às suas habilidades proféticas que ela ganhou o nome de Baba Vanga, ficando extremamente famosa em seu país, com profecias que atravessaram os anos e décadas,
até chegarmos aos dias de hoje. E as suas previsões específicas para 2026 são 4, que causam fascínio, mas medo ao mesmo tempo. Baba previu que em novembro deste ano, uma grande nave se aproximará do planeta Terra. E não será nada que já tenhamos visto em qualquer época da história. Será um OVNI, vindo de longe, iluminando o céu com muitas luzes. Ela afirmou que será o primeiro contato dos humanos com extraterrestres. Para quem acredita, esse evento é especialmente aguardado. Será o prenúncio de uma nova era intergaláctica? Será que finalmente os alienígenas virão nos conhecer? Ou livre-nos Deus nos atacar? Se levarmos em consideração que quando ela teve essa premonição, nem existia foguete ou qualquer meio de chegarmos ao espaço, isso realmente é algo a se temer e respeitar. Afinal, como ela conseguiria sequer imaginar uma coisa dessas? O homem foi à Lua somente 38 anos depois dela perder a visão. Ou seja, ela nunca tinha visto algo parecido. Como imaginaria que um dia o ser humano fosse capaz de voar para o espaço? Mas a pergunta que não quer calar é: por que uma espaçonave tão grande será enviada ao nosso encontro? Do lado religioso, perguntas diferentes são feitas, algumas assustadoras, outras de esperança. Chegará o arrebatamento? Jesus voltará para buscar os seus seguidores? Só saberemos quando a data realmente chegar. E até lá, as dúvidas vão continuar. Baba Vanga também associa 2026 a grandes tragédias naturais. O ano só está começando, mas para ela será marcado por destruições em grande escala. E isso não vai acontecer apenas uma ou duas vezes, mas várias. Seremos marcados por uma devastação inesquecível. Tomara que ela esteja errada. Terremotos, desabamentos, explosões, vulcões em erupção, com as suas lavas cobrindo áreas residenciais e reduzindo-as a cinzas. Também pudera o homem destruindo a natureza a galope. Infelizmente, os cataclismas são bem possíveis. Podemos nós mesmos estar acelerando as previsões destruidoras de Baba Vanga. Mas as catástrofes não param por aí. Essa enigmática mulher também viu desastres climáticos envolvendo chuvas que vão causar grandes inundações. E de outro lado, a seca extrema trará grandes danos a continentes inteiros. Isto é, 2026 será lembrado por um desequilíbrio surreal. O calendário das calamidades está assinalado para acontecer de janeiro a outubro, e isso afetará de 7 a 8% da massa terrestre. Os indianos deverão entrar em alerta porque a vidente previu um ciclone que será formado nos dias 1 e 2 de dezembro. E o vento forte atingirá, inclusive, o Sri Lanka e o sul da Índia. Na dúvida, não vale a pena esperar sem tomar algumas ou muitas providências. Vale armazenar comida, acumular dinheiro digital, construir bunkers e fugir para algum lugar mais seguro como forma de sobrevivência. Ainda no sul do continente asiático, especificamente no noroeste da Índia, existe a Cordilheira Aravalli, uma cadeia de montanhas que se estende por mais de 600 quilômetros de Delhi até Gujarat. E o que pode acontecer por lá é ainda mais preocupante. Deslizamentos e montanhas gigantescas desabando sobre populações inteiras. Indo para o campo tecnológico, é importante saber que Vanga adivinhou sobre a tecnologia das inteligências artificiais. Ela afirmou que as inteligências não humanas avançariam muito este ano e seriam determinantes na influência e tomada de decisões. O consolo é que, pelo menos, ela não relatou uma possível supremacia sobre nós humanos. Já pensou se as máquinas se rebelarem contra a humanidade? Mas ela acertou que esse modo de operação teria tanta autonomia que, em alguns setores, dispensaria supervisão humana. É mesmo de se admirar que ela tenha feito previsões sobre inteligência artificial e quem há tantos anos atrás iria imaginar que, além de benefícios, isso traria muita desordem, hein? Hoje em dia, a invasão das IAs na nossa rotina traz diversos problemas. Fake news, mentiras, conteúdos fabricados para nos enganar. Mas uma coisa é certa, decisões relevantes serão tomadas com base em dados que elas oferecem e não em julgamentos humanos. Atualmente, muitos países ao redor do mundo utilizam a inteligência artificial
para elaborar seus relatórios ministeriais, por exemplo, e outras tantas tarefas com invejável eficiência e soluções inovadoras. O progresso das máquinas é algo descomunal. Nesse exato momento, em algum lugar bem longe ou quem sabe muito perto de nós, devem estar testando algo incrível guardado a 7 chaves e que logo deve ser anunciado. Uma nação que se destaca nesse cenário é Taiwan, que está se posicionando para se tornar um centro global dessa excelência no seu desempenho na indústria de semicondutores. Taiwan, por sinal, está a apenas 180 quilômetros a leste da China, sendo alvo de ameaças constantes do seu grande vizinho. E essa informação nos direciona para a nossa quarta visão de Baba Vanga. Ela sugere que esse ano acontecerá uma disputa feroz entre os Estados Unidos e a China. A briga se dará em torno do mar da China Meridional e isso poderá culminar numa terceira guerra mundial. Já pensou? Viver para ver essa loucura? Só podemos esperar que ela esteja redondamente enganada. Mas realmente o mundo tem parecido um tabuleiro de jogos de guerra disputado por grandes potências. A ganância dos homens parece não ter freios. A Índia e a China também disputarão territórios em conflitos violentos e causadores de grandes mortes. Mas o foco continua sendo o conflito entre americanos e chineses. Mas nem todos os conflitos serão armados. Muitos se darão no campo das tecnologias. Afinal, os Estados Unidos detêm as melhores empresas e modelos de IA, mas a China, por outro lado, agora é a maior fabricante de IAs extremamente avançadas e capazes de avançar tremendamente a indústria chinesa. A corrida para se tornar um fabricante de modelos e chips está em andamento. Mas tudo isso é inútil sem o apoio da produção de Taiwan, que há muito tempo está sob o olhar chinês, que busca a todo custo uma desculpa para tomar a ilha para si e dominar completamente esse mercado. Seja como for, de acordo com as previsões de Baba Vanga, duas coisas são certas. 2026 será um ano de grandes catástrofes e o início de uma grande guerra mundial. Mas vale ressaltar que ela faleceu em 1996 e não há registros escritos sobre as profecias realizadas por ela. O que temos é apenas uma sucessão de relatos orais que foram interpretados e atravessaram os tempos, de modo que tudo pode não passar de histórias sem fundamento. Mas as dúvidas continuam. Outro mestre das profecias é o médico, astrólogo e vidente francês Michel de Notre-Dame. Nascido no início do século XVI, o conhecido Nostradamus primeiro ganhou fama ao tratar pacientes de peste, mas foi imortalizado após publicar o seu livro mais famoso, o Les Prophéties, em 1555, numa mistura de latim arcaico com frases francesas. É sabido que ele era capaz de prever o futuro de alguém, simplesmente olhando para essa pessoa. Sua precisão era tão cirúrgica que até as pessoas ricas e líderes importantes o consultavam antes de tomar uma decisão. Um bom exemplo disso é o caso da Rainha Catarina da França, que recorria ao profeta para guiar as suas escolhas decisivas. Ao longo dos séculos, a sua obra tem sido associada a acontecimentos de importância mundial, desde o grande incêndio de Londres à bomba atômica sobre Hiroshima e Nagasaki, e mais recentemente, à pandemia da Covid-19. Mas, claro, há diversas polêmicas e controvérsias com relação às suas declarações, tanto pela livre interpretação e também por ele ter escrito em forma de enigmas poéticos. Mas, na dúvida, é bom estarmos em alerta para ouvir os seus presságios sobre esse ano de 2026. Preparados? Vamos lá. Uma de suas mais famosas profecias diz o seguinte: o grande enxame de abelhas surgirá pela emboscada da noite. Para muitos, o termo grande enxame de abelhas, que geralmente é interpretado como uma ameaça a ser enfrentada, diz respeito a políticos influentes de grandes potências como Donald Trump e Vladimir Putin. De acordo com essas leituras, o enxame deve significar vitórias ou manobras ousadas desses líderes globais. Há quem diga também que a frase pode sugerir novas negociações no Oriente Médio
liderados por Trump, ou a reviravoltas geopolíticas em benefício da Rússia no contexto da invasão da Ucrânia. Mas o que tem a ver, né, aquela poesia com todas essas divagações? Temos que esperar para ver. O pensamento de Baba Vanga parece estar alinhado com o de Nostradamus, já que ele também vê 2026 como um ano de grandes turbulências, com eventos climáticos extremos e conflitos armados. O ano será marcado por desastres naturais, enchentes, secas, fogos e tudo o que desequilibra o clima. Existe um símbolo associado a Nostradamus, por exemplo, que é o fogo no céu, que para alguns reforça os pensamentos meteorológicos extremos previstos para este ano, um fogo de destruição e calamidade. Algumas poesias do astrólogo também mencionam que moedas serão corrompidas e que o mercado estará inquieto. As interpretações indicam uma grave crise econômica e um ciclo financeiro negativo. Será que veremos mais uma grande crise econômica mundial? Um dos pontos mais observados nas profecias de Nostradamus diz respeito à inteligência artificial, mesmo que, obviamente, ela não tenha sido diretamente mencionada pelo profeta, sendo entendida apenas através de interpretações atuais. Para esse ano, segundo alguns, pode-se esperar que a IA ocupe empregos antes destinados somente às pessoas reais. Será um grande boom das comunicações e dos sistemas de automação. As profecias, no entanto, não acabam por aí. Uma das frases célebres do profeta é sobre o Ocidente perder a sua luz no silêncio. Para os estudiosos, é claro que trata-se do avanço tecnológico na China, Japão e em outras partes no Oriente, ocupando o espaço do Ocidente no mercado global. A gente não sabe exatamente como chegaram a essa conclusão, mas é o que dizem. Ele também aponta que o ano terá crises financeiras e novas pandemias. Mas o que mais deixa os cabelos em pé é a interpretação da frase "grande homem abatido por um raio", que também aparece num dos seus poemas enigmáticos. Nunca sabemos se o termo "o grande" diz respeito a uma figura de poder ou de bondade, e só podemos imaginar a quem ela pode se referir. Mas, como depois das tempestades o jardim floresce, a leitura sugere o surgimento de um homem de luz após essas crises. O anúncio diz que as sombras cairão, uma perspectiva bastante otimista. Surgirá então um novo líder com uma nova visão de mundo e melhorias sociais capazes de privilegiar as relações humanas em detrimento da tecnologia, mesmo depois de toda a turbulência profetizada para este ano que acabamos de entrar. Enfim, quem viver, verá. E você, o que espera desse novo ano?